Estamos dando início a mais uma transmissão da exposição bíblica nessa noite, aqui da Igreja Presbiteriana de Gravataí. E o tema dessa transmissão é Somos Testemunhas de Cristo. Somos testemunhas de Cristo. E uma testemunha de Cristo exalta a majestade do Senhor. Uma testemunha de Cristo exalta a majestade do Senhor. Convido aos irmãos que nos acompanham que abram suas Bíblias no Salmo de número 8. Salmo de número 8, nós leremos todo o Salmo, Salmo de número 8, que nos diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos, nesse momento, irmãos, entoar o hino de número 38 dos nossos hinários. Hino de número 38 dos nossos hinários, entoaremos nesse momento. Hino de número 38. Hino de número 38, Louvores sem fim. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor,
lugar nesse momento, faremos uma oração de adoração ao nosso Deus e logo após entoaremos mais dois cânticos espirituais. Adoramos-te, ó Deus, na beleza da tua santidade. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Rendemos louvores ao Senhor, porque o Senhor nos salvou. Bendito o Salvador. Adoramos-te, ó Deus, prestando nesse momento o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo quanto tens feito por nós, pelo sacrifício que fizeste na cruz do Calvário. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor criou todas as coisas, criou os céus e a terra, e também a nós, com um único propósito, a glória do teu nome. Adoramos-te, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar dois cânticos. Tu és soberano sobre a terra. Esse é o primeiro cântico que nós cantaremos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Esse é o cântico que nós cantaremos nesse momento. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, presente aqui.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Uma testemunha de Cristo confessa a Deus os seus pecados. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, nós leremos no primeiro capítulo. Isaías no capítulo 1. Isaías no capítulo 1. Nós leremos do verso 2 ao verso 9. Isaías 1, do 2 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos a devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meus irmãos, a nação de Israel pecou. Nós pecamos e precisamos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Por isso, nesse momento, nós vamos orar, confessando os nossos pecados ao único Deus que pode perdoar. Senhor, neste momento, ó Deus, nós queremos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sonda o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que antes mesmo de nós pensarmos, o Senhor conhece o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus Cristo, queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados, como prova, ó Deus, e reconhecimento de que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, de que o Senhor enviou seu único Filho para perdoar pecadores. Ó Deus, temos falhado contra Ti. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes não fazemos
o que devíamos fazer. Perdoa-nos, ó Deus, porque tantas coisas que não devemos fazer, muitas vezes fazemos. Ó Deus, seja misericordioso para conosco. Perdoe os nossos pecados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar ainda mais um hino dos nossos hinários, o hino de número 66. Hino de número 66, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, o coração. Sonda-me, ó Deus, Cristo agradece pela salvação em Cristo Jesus. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, agora no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Nós faremos a leitura no capítulo 11. Hebreus 11. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, do verso 4 ao verso 6. Hebreus 11, do 4 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, uma testemunha de Cristo reconhece que tudo é de Deus. Uma testemunha de Cristo reconhece que tudo é de Deus. Nesse momento eu peço que os irmãos ainda abram as suas Bíblias, ou a sua Bíblia, em Provérbios 3. Provérbios 3, nós leremos o verso 9 e o verso 10. Provérbios 3, 9 e 10. Nesse momento nós teríamos, se estivéssemos em um culto presencial, a consagração dos nossos dízimos e ofertas. Mas mesmo nesse período em que nós não podemos estar na igreja presencialmente, nós podemos depositar os nossos dízimos e ofertas na conta da igreja, que vai aparecer aí na sua tela. Então, você que é membro desta igreja, você que tem esse compromisso com Deus e que reconhece, de fato, que tudo o que você tem vem de Deus, você deve então depositar seus dízimos e suas ofertas nessa conta que vai aparecer aí na sua tela. Vamos ler então no livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Leio mais uma vez. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos ainda entoar mais um hino, agora o hino de número 222 dos nossos hinários. Hino de número 222. Hino 222, mais perto da tua cruz, ou mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor, que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me rachar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Aleluia.
Nós temos estudado durante alguns domingos já o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E hoje, novamente, nós leremos neste livro, Atos dos Apóstolos. Nós leremos hoje do versículo 6 ao versículo 11, Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar. Ó Deus, neste momento em que a Tua palavra será exposta, pedimos em nome de Jesus a iluminação do Teu Espírito Santo, porque a nossa capacidade finita e pecadora não é capaz de compreender a palavra do Senhor da maneira como devemos compreender. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito. Abra os nossos olhos espirituais, para que a verdade da Sagrada Escritura faça sentido em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já foi dito, durante algum tempo nós iremos ter contato com o livro de Atos dos Apóstolos. E é bom nós mencionarmos aqui que os sermões em sequência nos dão uma certa tranquilidade e uma compreensão melhor acerca do livro como um todo, porque nós podemos seguir um contexto e isso nos auxilia na compreensão do texto e dos sermões que nós iremos mencionar e pregar durante esse tempo. Então, não sei durante quanto tempo nós iremos estudar este livro, mas penso que será extremamente importante nós acompanharmos com toda a atenção para que possamos compreender, absorver o ensino real da Escritura. Por isso será importante que nós recapitulemos alguns pontos do sermão anterior e talvez façamos alguns links com outros sermões, sempre visando a melhor compreensão do texto. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse momento. Você já teve uma expectativa frustrada? Pensa em alguém que é anunciado, por exemplo, para dar uma palestra ou uma aula magna numa faculdade, enfim, algo do tipo. O palestrante é divulgado com bastante antecedência nas redes sociais e chega o grande dia. Você vai a essa palestra e quando chega lá, pensando que ia ouvir algo extremamente impactante, aquele palestrante te fala algo que te frustra. E você tece alguns comentários do tipo: só isso? Eu esperava algo diferente, mais forte, mais sólido, mais robusto. Talvez seja frustrante uma experiência como essa. Mudando o que deve ser mudado, o texto que nós lemos apresenta algo semelhante, porque nós vemos uma expectativa nos apóstolos de Jesus Cristo, mas a intenção do Espírito era totalmente diferente da intenção dos apóstolos. Lembremos aqui um pouco do contexto dos judeus, um povo marcado por guerras, cativeiros, sofrimentos,
mas ao mesmo tempo eles nutriam uma expectativa de vitória no Messias prometido e anunciado pelos profetas. Cristo cumpriu o seu ministério aqui nessa terra, foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos, mas não necessariamente da mesma maneira correspondente à expectativa dos judeus que ansiavam por um Messias guerreiro. Conforme o prólogo de Atos, o texto que nós tivemos contato no sermão passado, após a ressurreição de Cristo, ele mesmo apareceu aos seus discípulos, passou lá 40 dias lhes falando sobre as coisas concernentes ao reino, comeu com eles, e durante essa refeição Jesus Cristo lhes determinou que esperassem a promessa do Pai. E lhes disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E por falar em expectativa, irmãos, se vocês observarem na sua Bíblia, ou pelo menos na maioria das Bíblias, o título que está em negrito no texto que nós lemos, nessa passagem do sermão de hoje, é a ascensão de Jesus. Pode acompanhar aí na sua Bíblia, pode comparar, por favor. Muito provavelmente, o título que está em negrito é algo semelhante com a ascensão de Jesus. Entretanto, irmãos, essa é apenas uma nuance do texto. O foco dessa passagem é no Espírito que transforma pecadores em testemunhas de Cristo. E esse é o tema deste sermão. O Espírito que transforma pecadores em testemunhas de Cristo. A primeira verdade que nós podemos destacar desse texto, ou a primeira parte, a primeira divisão do texto, é justamente a expectativa dos apóstolos que nós podemos ver no versículo 6. Nessa primeira ideia do texto, alguns pontos precisam ser analisados, ou pelo menos relembrados. Primeiramente, note que durante o tempo entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, dois assuntos estavam constantemente em pauta nas conversas que Jesus Cristo tinha com seus apóstolos: o reino de Deus e a vinda do Espírito Santo. Esses eram os dois maiores ou principais assuntos de Jesus Cristo. Em contrapartida, irmãos, a situação vivida pelos apóstolos e todo o povo judeu era de cativeiro, guerras, sofrimentos. E tudo isso parece que falava mais alto do que a própria mensagem de Jesus Cristo. Nesse sentido, irmãos, é bem possível que quando os discípulos fazem a pergunta: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estivessem na expectativa de uma restauração no que se refere ao reino político. Os seus inimigos seriam derrotados e Israel viveria em paz. Há também uma outra possibilidade, que os discípulos estivessem, talvez, perguntando sobre a expectativa escatológica, pois eles também tinham o anseio espiritual pela salvação do povo de Israel. Seria o tão esperado fim dos tempos, a vinda do reino de Deus. Seja qual for a interpretação, a pergunta dos discípulos mostra que as suas prioridades estavam mais voltadas para o futuro, no qual eles esperavam que fosse logo, mais voltadas especificamente para o povo judeu, mas eles não se preocupavam com o presente, com a missão que deveriam cumprir, que era pregar a mensagem do reino. E eles também não estavam preocupados com a abrangência dessa mensagem. A expectativa dos judeus era imediata e restritiva, mas essa não era a intenção do Espírito. Por isso, nos versículos 7 e 8, nós vemos justamente, a segunda ideia do texto, a intenção do Espírito. A pergunta que os discípulos fizeram a Jesus Cristo revela muito do anseio que não só eles tinham, mas todas as pessoas, em certa medida, têm, de conhecer o futuro, saber qual é a vontade de Deus. Neste aspecto, muitos tentam inferir, muitos tentam adivinhar o momento certo no qual Jesus Cristo vai voltar. Muitas previsões e profecias acontecem na expectativa, na esperança de acertar o dia
de conseguir calcular o dia certo da volta de Jesus Cristo. Entretanto, irmãos, a resposta de Jesus Cristo aos seus discípulos traz ensinamentos preciosos. E o primeiro ensinamento que nós tiramos da resposta de Jesus Cristo aos seus discípulos é que Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Primeiro ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete. Palavras semelhantes a estas já foram ditas, ou já haviam sido ditas por Moisés ao povo de Israel. Povo este com o qual o Senhor estabeleceu a sua aliança. Moisés diz em Deuteronômio 29, versículo 29, assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O próprio Jesus Cristo disse outrora, conforme o relato de Marcos, no capítulo 13, versículo 32, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem o Filho, em relação à sua natureza humana, sabia das coisas que somente a Deus cabe saber. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que os discípulos não precisavam se preocupar com o futuro, pois Deus é o Senhor do tempo. Eles deveriam se preocupar com o que eles deveriam fazer naquele momento. Ecoando as palavras de Moisés: vocês devem se preocupar com as palavras desta lei, com as palavras da lei, com a vontade revelada de Deus. Mas a segunda lição preciosa que nós podemos tirar dessa resposta de Jesus Cristo aos seus discípulos é que Deus é o Senhor dos povos. Deus é o Senhor dos povos. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Me parece, irmãos, que Jesus Cristo repreende os seus discípulos, não no sentido de uma dura reprovação, mas sim de um profundo e sensível ensinamento. Enquanto eles queriam saber o futuro, Jesus Cristo mostra que o futuro pertence tão somente a Deus. Enquanto eles pensavam que o reino viria apenas para os judeus, Jesus disse que isso era apenas o começo. Eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e a mensagem do reino, a mensagem de salvação se espalharia em âmbito mundial, até os confins da terra. Pois Deus é o Senhor dos povos que Ele mesmo escolheu, e o seu reino, ou seja, o seu controle, Ele demonstra sobre tudo e sobre todos. Repare que esse derramamento do Espírito Santo, o descer do Espírito, é semelhante ao que aconteceu com o próprio Jesus Cristo quando foi batizado. O Espírito desceu sobre ele e lhe deu poder para resistir às tentações de Satanás. Este mesmo Espírito deu poder aos discípulos e a todos quantos são chamados para pregar a mensagem de salvação. Mas ainda nós temos uma terceira parte nesse texto, que fala justamente da ascensão de Jesus Cristo. Veja que não condiz muito com o título que nós mencionamos aqui, é apenas uma nuance do texto. A ascensão de Jesus Cristo é a terceira parte da perícope que nós lemos. Nós vemos isso do verso 9 ao 11. Ditas estas palavras, ou imediatamente depois que Jesus Cristo falou aos discípulos sobre as coisas concernentes ao reino e lhes deu a ordem: sereis minhas testemunhas, e lhes deu a promessa do Espírito Santo, ele foi assunto ao céu. Repare que esta construção passiva aqui nos fala algo. O texto não fala que Jesus subiu, mas que foi elevado. E essa ideia se repete no versículo 11.
Ou seja, Deus o enviou e no devido tempo o levou. Isso significa, irmãos, que o tempo em que Jesus apareceria fisicamente aos seus discípulos terminou. Isso também reforça a ideia de que Deus é o Senhor do tempo e que a restauração final a Israel, ou do Israel de Deus, acontecerá no tempo determinado por Deus. Agora, faz parte da missão dos discípulos falar sobre o que eles viram, o que eles presenciaram, o que eles testemunharam. Jesus Cristo sendo elevado às alturas, até que a nuvem o encobriu dos olhos deles. A ascensão de Jesus Cristo é um fato. Os discípulos foram testemunhas oculares desse acontecimento, da ascensão de Jesus Cristo. Mas notem que parece que os discípulos ainda não haviam compreendido por completo a sua missão, pois o texto dá a ideia de que eles se demoraram um pouco, observando com os olhos fitos nos céus, talvez pensando na sua volta iminente, ou receosos porque agora ficariam sozinhos. Então, 2 varões vestidos de branco, talvez anjos, seres sobrenaturais, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Me parece que estes varões vestidos de branco repreendem os discípulos, mas também de forma branda. É como se eles estivessem dizendo: o que vocês estão esperando para começar a cumprir a missão de vocês? O que vocês estão esperando para começar a cumprir a missão de vocês? Entretanto, irmãos, ao mesmo tempo que eles repreendem os discípulos, também lhes dão esperança ao dizer que aquele Jesus Cristo que foi assunto ao céu haveria de voltar do mesmo jeito, do mesmo modo que subiu, mas com o corpo glorificado. Contudo, sua vinda não seria naquele tempo, nem em tempo algum determinado por homens, mas no tempo determinado por Deus. Os discípulos poderiam esperar esperançosos, porque certamente Jesus Cristo cumpriria a sua promessa. Ele voltaria, ele voltará. Caminhando para a conclusão deste sermão, nós vemos que o Espírito Santo transforma pecadores em testemunhas de Cristo, como fez com os discípulos, com os apóstolos de Jesus Cristo. Nós temos esta missão como embaixadores de Cristo aqui na terra. Entretanto, irmãos, às vezes as pessoas perdem tanto tempo tentando adivinhar as coisas que apenas Deus sabe. Muitos tentam saber, profetizar sobre a data específica da volta de Jesus Cristo. Meu irmão, o que o texto diz é que Jesus Cristo foi assunto ao céu e um dia voltará. Mas ninguém sabe o dia nem a hora de sua volta. Diante disso, irmãos, considerem as seguintes aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de destacar aqui é a seguinte: não gaste tempo tentando saber as coisas que não nos são reveladas. Há coisas, como vimos na Escritura, que apenas Deus o sabe. Deus, o Pai, apenas sabe. Nosso dever não é investigar as coisas que nos são ocultas, mas conhecer profundamente aquilo que definitivamente já nos foi revelado, a palavra de Deus. Então, o tempo que você perde tentando adivinhar as coisas que não são reveladas a ninguém, apenas ao Pai, você estaria se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Você estaria conhecendo mais a Deus nas páginas da Sagrada Escritura. Portanto, não perca tempo tentando adivinhar as coisas que não são reveladas a homem algum. Gaste tempo
mergulhando na palavra do Senhor, conhecendo a Deus nas páginas da Sagrada Escritura. E a segunda aplicação que eu gostaria de destacar aqui, e assim finalizo este sermão. Atente para a ênfase do texto. Recebereis poder para ser testemunha de Cristo. Recebereis poder para ser testemunha de Cristo. O tempo gasto com algo que você nunca vai conseguir saber poderia ser muito bem empregado na propagação da mensagem do Evangelho. Portanto, meu irmão, haja como uma testemunha de Cristo e espalhe essa mensagem até os confins da terra, para os seus conhecidos, para a sua vizinhança, para os seus parentes, enfim, pregue o Evangelho de Cristo. É para isso que o Espírito deu poder, para transformar pecadores como eu e você, como os apóstolos, em testemunhas de Cristo. Essa é a verdadeira missão do cristão. Pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, entenda que o texto está nos dizendo, a palavra do Senhor: recebereis poder para ser testemunha de Cristo. Você, de fato, é uma testemunha de Cristo? Ou você tem perdido tempo investigando coisas que somente Deus sabe? Somente Deus, o Pai, nem o Filho sabe. Não perca tempo, meu irmão. A missão é urgente. Espalhe o Evangelho de Cristo tanto quanto você puder. E gaste tempo verdadeiramente conhecendo a Deus nas páginas da Sagrada Escritura. Essa é a vontade revelada de Deus, a verdade definitiva. Tudo o que o cristão precisa saber está nas páginas da Sagrada Escritura. E ela diz: recebereis poder para ser testemunhas de Cristo. Seja de fato, portanto, uma testemunha de Cristo. Porque o Espírito Santo transforma pecadores em testemunhas de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, Tua palavra nos exorta. Tua palavra nos confronta quanto ao tempo que temos perdido, a Deus, tentando descobrir coisas que não nos são reveladas. Quanto ao tempo perdido, ó Deus, em que poderíamos estar falando do Senhor, pregando a Tua mensagem. Ó Deus, perdoa-nos por isso, pela nossa negligência, pela nossa falta de vontade. Mas confirma, ó Deus, a palavra do Senhor que nos diz que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, transforma pecadores em testemunhas de Cristo. Que nós, ó Deus, sejamos de fato e de verdade testemunha desse Teu Evangelho maravilhoso. E que possamos nós, em nome de Jesus, proclamar esta mensagem a todos quanto nos for possível. Ó Deus, incomoda o Teu povo para a ação, para a missão. E essa missão não é outra senão pregar o testemunho do Senhor, o Evangelho de Cristo, e assim glorificar o Teu nome e se alegrar em Ti para todo sempre. Graças Te damos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está chegando ao fim mais uma exposição bíblica.
E aqui eu preciso novamente dizer aquela figura repetida: eu não posso impetrar a bênção apostólica, mas nós podemos cantá-la juntos. Então, vamos cantar a bênção apostólica cantada. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, reine para sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, reine para sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Louvamos a Deus por esse tempo que podemos gastar na presença do Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Quero aqui fazer menção ao culto que tivemos hoje pela manhã, a transmissão da exposição bíblica, em alusão aos 7 anos da Congregação Presbiteriana de Gravataí. Nós não fizemos um culto temático nessa noite, porque já tivemos essa oportunidade hoje pela manhã, mas eu gostaria aqui de expressar a minha gratidão a Deus por essa congregação aqui na cidade de Gravataí, congregação séria, comprometida com a verdade da Sagrada Escritura, congregação essa que teve por muitos anos as suas portas fechadas, um prédio já antigo aqui na cidade, mais de 30 anos, mas teve durante muito tempo as suas portas fechadas aqui. Mas graças a Deus, o Deus soberano levantou homens que puderam recuperar esse prédio na justiça, reabrir as portas deste trabalho, cumprindo assim a palavra do Senhor que diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. Por isso nós nos alegramos hoje, porque há 7 anos já que estas portas estão abertas para acolher você, para pregar a mensagem do Evangelho. E também agradeço a Deus porque aqui foi um dos lugares que Deus me despertou para o ministério sagrado. A minha primeira pregação como presbiteriano foi aqui neste lugar. Me lembro muito bem do prédio ainda antigo, com a sua fachada antiga, e nós aqui estudando no CETERGS, Centro de Estudos Reformados do Rio Grande do Sul. Eu dormia aqui, nesse lugar, e meu primeiro teste de pregação foi aqui. E graças a Deus, meu primeiro ano de ministério está sendo aqui. E isso enche meu coração de alegria, por isso eu gostaria de externar essa alegria que tenho com os meus irmãos. Muito bom nós nos alegrarmos com estes 7 anos da Igreja Presbiteriana em Gravataí. Nossos avisos são os seguintes. Terça-feira temos o nosso céu. E a gente sempre usa essa brincadeira, né? Se você quer vir para o céu, ou quer ir para o céu, entre em contato conosco, que nós podemos disponibilizar ali o link. Nós fazemos via Zoom. Então, essa é uma programação
para os membros da Igreja Presbiteriana, mas para você também, que nos assiste nessa noite. Você é nosso convidado, você pode ali deixar os seus comentários, nós podemos entrar em contato com você e lhe disponibilizar o link para participar conosco dos estudos toda terça-feira. Quarta-feira, temos toda quarta-feira transmitido, feito uma live de um estudo sobre o Espírito Santo e a Igreja, e este estudo complementa o ensino que estamos tendo também no livro de Atos dos Apóstolos. Então você pode nos acompanhar na rede social, no Facebook, a exposição de um estudo, o Espírito Santo e a Igreja, segurança, desafio e esperança. Temos feito também a primeira live nossa, nós fizemos na quinta-feira, mas a segunda foi melhor na sexta-feira, então nós já deixamos aqui meio que marcado a próxima live nossa, na próxima sexta-feira, uma live musical. Então você também pode fazer parte conosco dessa live Musicalizando com Cristo. Então temos ali, a partir das 8 horas da noite, das 20 horas, uma transmissão, alguns louvores, nós cantamos. Você pode sugerir algumas músicas, se a gente sabe cantar, a gente já canta na hora. Então você pode nos acompanhar, você é o nosso convidado especial. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Inclusive na sexta-feira passada nós cantamos até músicas de criança, foi muito bom, foi um tempo bom que tivemos na presença do Senhor, uma equipe boa de música, entoando louvores que exaltam a majestade do Senhor. Portanto, você é nosso convidado, nos acompanhe nas redes sociais, e eu espero do fundo do coração que você tenha sido edificado pela exposição da Sagrada Escritura. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima semana, debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eis que disforme lançava-me assim sobre as belas formas de tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, as tuas criaturas que não existiriam se em ti não existissem, se em ti não existissem, se em ti não existissem. Tarde, muito tarde, foi que eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Tarde demais, tarde demais te amei. Fulguraste, brilhaste, e tua luz afugentou minha cegueira. Espargiste tua fragrância, respirando a suspirei por ti. Eu te experimentei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora ardo no desejo de tua paz. Foi que eu te amei. Ó beleza
tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Tarde demais, tarde demais te amei. Tarde, muito tarde, foi que eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Tarde demais, tarde demais te amei.